E o Todo Seu vai fazer de tudo para arrancar seu sorriso, e foi por isso que nós convidamos este premiado paulistano que rege a história da música erudita do nosso país. Ele merece todo o prestígio. Adoro ele. Os seus arranjos já foram interpretados pela melhor orquestra do planeta, na minha visão, que não é tão míope assim, que é a Filarmônica de Berlim. As suas composições foram extraídas para filmes, peças de teatro, de TV. Ele uniu o erudito ao popular. Dá uma olhada nele. Só essas trompas agora, né? Que coisa linda com o Trem das 11. Pois é, esse maestro participou de muitos movimentos brasileiros. E brasileiros de vanguarda. E hoje ele está aqui afinando ainda mais o Todo Seu. Que felicidade ter ele aqui com a gente hoje, né? Boa noite, Júlio Medalha. Você tá bom, querido? Como é que você tá? Que bom te ver. Muito obrigado pelo convite. Imagina, não, te falei, eu não tenho culpa de gostar de você. Olha só, mas é recíproco esse amor. Obrigado, querido. Júlio, como é que você define a sua trajetória musical, o início da sua trajetória musical, que todo mundo tem um começo, você teve o seu também. Você disse que foi por um puro acidente, tive que estudar a sua vida, para não falar bobagem, mas foi um puro acidente. Quem é que fez com que você gostasse? Quem incitou você a gostar da música? Bom, eu tenho uma família de não músicos, né? Meu pai negociava com peças de automóvel, minha mãe era uma costureira de primeira ordem. São Paulo. Pelo talento dela, porque veio de uma família muito humilde de imigrantes italianos. Mas um dia apareceu uma empregadinha lá em casa que trouxe na mala uma porção de coisas amarradas, assim, no meio tinha um violino. Aí, de repente, eu comecei a brincar com o violino e aí comecei a perceber que tinha uma magia naquela sonoridade, naquela caixinha barroca ali. Aí a minha mãe descobriu lá uma professora lá e eu fui estudar. E aí, então, a paixão foi crescendo, então fui chegando a outros estágios aí, até estudar, inclusive, fora do Brasil. Você deu uma imensa contribuição à cultura do nosso país, divulgando por meio de concertos. A música erudita, não. Como não? A pessoa não tem como chegar lá. De repente chega, lota, porque é maravilhoso. Quer dizer, essa indução dos grandes espetáculos no Ibirapuera. Enfim, se você não tem como chegar, você não vai gostar. Então é uma falácia essa história de não gosto de música erudita. Não. Esses concertos, essas redescobertas importantes, mesmo com esse Trem das 11 que a gente viu agora, partituras importantes. E, aliás, falando em partituras, você redescobriu, talvez seja esse o termo, você redescobriu importantes partituras do barroco brasileiro, do barroco regional brasileiro. Isso foi fundamental, eu acho, para antecipar a história da música erudita brasileira. Não sei se você concorda com isso. Na realidade, as pessoas vão a Ouro Preto, vão àquelas cidades coloniais brasileiras, inclusive na Bahia e tal, e a gente nota que existia uma cultura sofisticada no Brasil já no século XVIII. Sim.
pinturas, esculturas, Aleijadinho, podia ser um escultor parisiense do barroco, não é? No entanto, nasceu aqui em Minas, os pais eram escravos e tal, gênios, né? Gênios que estavam ali naquela região perdidos e que por uma razão especial, pela colonização portuguesa que trazia essas informações todas, eles aprenderam a fazer a cultura mais sofisticada da Europa ao mesmo tempo. Mas durante 200 anos ficou escondida essas partituras e essa cultura toda. Então a gente via as igrejas, as esculturas e não sabia que ali tinha uma música correspondente. Até que um professor alemão chamou a atenção, chamado Kurt Langer, para esse repertório cultural maravilhoso e eu trabalhei com ele, então nós fomos atrás de encontrar esse material, essas partituras que estavam sendo vendidas com papel velho para fazer foguete de fim de ano, porque o papel velho explode fácil, né? E aí a gente recuperou essas partituras todas e eu dei um concerto aqui em São Paulo, já em 65, onde então a gente apresentou pela primeira vez, na era moderna, gênios maravilhosos, Vivaldes, crioulos maravilhosos que tinham nascido aqui aí pelos cafundós do país e nem sabia que eles eram tão perfeitos, tão maravilhosos, tão bem informados da cultura europeia. E quem foram os seus grandes mestres lá no Velho Mundo? Eu estudei na Universidade de Freiburg Regência com um determinado professor que não era tão famoso, mas era um especialista em ensinar a técnica de regência, mas depois eu fui conhecer outros professores, como Stockhausen, Boulez, que eram os grandes líderes da música de vanguarda da época, e eu ia assistir, então, os festivais famosos que tinha na Alemanha, e com isso eu pude me informar um pouco mais sobre a música contemporânea, que depois a gente veio aplicar aqui no tropicalismo, porque na realidade... Isso que eu ia falar. Foi essa provocação que havia na área da música erudita da época, de praticamente criar o happening, transformar aquela meticulosidade de meados do século passado numa coisa explosiva, né? Isso aconteceu no Tropicalismo, nós trouxemos uma pequena contribuição, por isso, e graças à sensibilidade do Gil e do Caetano, que souberam identificar nas nossas ideias ali alguma informação a mais para passar para a cultura popular. O que você organizou aqui? Aliás, é o que você fazia também, né? Na Jovem Guarda, você foi o único que tentou, inclusive, colocar novos conteúdos, com arranjos diferentes. Porque não fazia parte da Jovem Guarda, eu só surgi na época, né? Mas você... Eu tinha uma certa distância da Jovem Guarda. Os discos tinham outras ideias, tinham arranjos diferentes, você era outra coisa. Eu juntava lá com o Damiano Cotzella e a gente ficava fazendo um monte de bobagem que de repente na época não deram certo e hoje... São cultos, né? São históricos. Ai, meu Deus do céu. Bom, você organizou naquela época, inclusive, os festivais da Record. E essa história da Tropicália, você escreveu, que eu achei revolucionário, aquele arranjo para a canção Tropicália mesmo, a música hino do movimento, eu fiz o arranjo, que na época... Aliás, foi gravado neste prédio aqui, onde é hoje a Rádio Gazeta, no quarto andar. Me lembro, no quarto andar, que era Emissoras Unidas, Estúdios Reunidos S.A. Isso mesmo. Exatamente. Gravei muito aqui também. Exatamente, foi gravado aqui o arranjo Tropical. Inclusive, tem um momento inicial, onde nós estávamos preparando a gravação, de repente um baterista chamado Dirceu começou a fazer um discurso, eu falei... Para o Gauss, que era o técnico, grava. Aí ele saiu gravando aquilo. Aí eu peguei e provoquei os músicos, eles começaram a fazer um efeito de sonoplastia, de floresta e de animais, etc. E aquilo foi para o disco como se fosse uma coisa absolutamente programada há séculos. Na realidade, foi tudo consequência daquele momento que era criativo por natureza. Né? Isso, na verdade, você está nos trazendo de volta a nossa juventude. Exatamente. Aqui com o Gauss, mesmo nos Estúdios Reunidos. Isso mesmo, exatamente. Gravei com o Caetano. Isso. Antes da Tropicália, eu já me sentia tropicalista, porque nós éramos amigos. Claro. E estávamos sempre trocando ideias a respeito disso. Mas o tropicalismo foi exatamente o movimento que abrangeu todas as... Assim como abrangia a música jovem da época, também abrangia, de repente, né, Elisete Cardoso e Pixinguinha e também a música erudita. Quer dizer, foi um movimento abrangente nesse sentido. Mas você sabe, Júlio, só para você levar música... Quebrou o preconceito. De guitarra elétrica, de baixo elétrico, de teclado elétrico, já era uma heresia naquela época. Né, para os Quando eu fiz o arranjo do Alegria, coisa mais linda. O Guilherme Araújo me pediu na época para fazer um arranjo semelhante ao Tropicália, né? Aí eu me encontrei com os Beach Boys aqui naquele beco, que era do saudoso Abelardo Figueiredo, né? E estava lá os Beach Boys, eu falei para eles, não, vamos, ao contrário, não vamos fazer arranjos com trompetes e violinos. O barato aqui vai ser exatamente você colocar guitarras elétricas e baixos elétricos numa marcha-rancho convencional. Quer dizer, como o ritmo era... O Alegria era uma marcha-rancho
Então, quando o Caetano entrou para cantar, o nosso querido Nilton talvez deve lembrar, quando o Caetano entrou para cantar o Tropicália com guitarras elétricas, o pessoal vestido com aquele comportamento da época, levou uma vaia monumental. Foi, me lembro. Mas durante a execução da música, houve uma transcodificação, o público entendeu o barato, no final da música ele foi aplaudido. Exatamente. Aí o arranjo que eu fiz foi só meramente head arrangement, como dizem os americanos, né? Quer dizer, um arranjo de combinação, e não pus violinos e trompas ali atrás, porque o barato era o contraste entre o tradicional e as guitarras elétricas, o que chamava de som universal na época. Exatamente. Olha, eu fico ouvindo você na Rádio Cultura todos os dias. É um horário complexo, mas é a hora que eu estou indo para o almoço. Então dá para te ouvir todo dia. Mas você comandou um programa que eu, inclusive, fiquei até de ir lá, mas minha vida é complicada. Não, trabalho sábado, esperando domingo. isso. É que o prelúdio, esse prazer que você tem. O prelúdio, para mim, esse programa, que na verdade o que é uma indução a esses grandes, esses grandes músicos ainda desconhecidos. Não é que sejam calouros, porque não existe isso. Mas não, mas são calouros, sim. Calouros até a página 2. Estudaram tocar, sabem tudo, né? Olha que coisa mais linda. Como é que você classifica? Menino de 9 anos de idade, aliás, eu proponho você convidar esse menino para vir aqui tocar para você. Newton? 9 anos de idade. Aí, ó. Toca concerto de Tchaikovsky de cor. Olha, aí, ó. 9 aninhos, olha. Traz esse menino aqui. Violino. Vamos trazer, Newton. Pode, né? Se pode, ó. Como é que você classifica? Toca com orquestra, com a segurança de se tivesse 30 anos tocando. Olha que beleza. Tocando música já, né? E você, Júlio, como é que você classifica esses novos talentos aí dentro desse estilo musical? Eu fiquei muito num país do samba, quer dizer, nada a ver. Mas o Brasil, pela sua musicalidade, que é gigantesca, porque do sul ao norte do Brasil tem tanta provocação musical que as pessoas realmente ganharam uma certa flexibilidade sonora. Então, mesmo que ele pegue um violino e vai estudar, ele tem a semente daquela musicalidade nova. Então, com isso, nós temos talentos astronômicos. Esse programa Prelúdio que você citou e que você mostrou um trecho aí, são quase 200 candidatos por ano. E o jeito que ganha, esses meninos que ganharam agora, estão em Budapeste hoje estudando com os maiores professores do mundo, né? Porque foram assimilados pela maior academia do mundo. Outros foram estudar na Alemanha e alguns ganharam concursos internacionais já, porque foram revelados por esse programa. Vai para a Hungria, vai para a Alemanha, para tudo quanto é canto. Eu acho que isso é fundamental, a pessoa ter acesso a isso. É isso mesmo. Eu não sei o que você acha do cenário atual da música erudita aqui no Brasil. Ah, bom, esse é o lado triste esse é o lado triste da música brasileira, assim como do futebol também, né? As culturas populares brasileiras são muito frágeis, né? Porque é cultura espontânea, é uma coisa que veio da naturalidade do povo, que é muito musical, muito talentoso, etc. Quando cai uma gigantesca indústria cultural em cima deles, querendo comercializar aquilo com rapidez, né? Então devasta completamente o talento. Evidentemente, se você não sabe trabalhar com a sensibilidade, com a sutileza desse talento espontâneo, aquilo parece que o produtor musical de hoje, os donos das grandes gravadoras de televisões, não sabe lidar com o talento brasileiro. Claro que não. Né? Porque o talento existe, não foi morto. Claro, mas são monetaristas, são mercantilistas. Isso me incomoda profundamente. Mas isso não é só no Brasil, não. Ah, não? Não é só no Brasil. Eu estou chegando da Espanha há 2 dias atrás. Você andava por aqueles... Eu tive a grande satisfação agora em Barcelona de visitar a arena de Barcelona, onde eles torturavam os coitados dos touros, né? Felizmente, Barcelona proibiu essa coisa horrorosa que são as touradas, e transformou aquilo num shopping center maravilhoso, com lojas maravilhosas. Você entra ali dentro, só ouve aquele bate-estaca, tung, 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 aquelas coisas medíocres daquele pop internacional pasteurizado, vagabundo, né? Num país que é tão musical como a Espanha. Exatamente. Agora você vai para a Itália, eu depois fui para a Itália, e o cara do táxi lá andando ali tinha aquele pung, pung. Eu falei, escuta, não tem um Sole Mio aí para mim ouvir? Que era bem mais bonito que essa porcaria que você está podendo. Ai... Júlio, querido, muito obrigado por ter vindo. Você quer deixar algum recado? Quer deixar os horários dos seus programas? Bom, eu faço agora esse programa no fim da tarde, na Rádio Cultura, 5 horas, que chama Fim de Tarde com o maestro Júlio Medalha. E o programa Prelúdio, na segunda metade agora desse ano de 2015, nós vamos apresentar uma nova geração de
de músicos maravilhosos, jovens. Quem sabe eu tenho sorte de um dia você fazer parte do corpo de jurados aí, ao lado do João Carlos Martins, do Tinete, de todo esse pessoal. Exatamente. Obrigado por ter vindo, querido. Eu que agradeço a tua gentileza de sempre. Né? Esse programa de concertos começa às 5 da tarde, eu venho ouvindo sempre quando eu venho para a televisão, porque eu falei negócio do almoço. Porque tinha às 11 também, era às 11 da manhã, mas agora, às 5 da tarde, você não pode perder. É espetacular esse programa. E claro, não é? Na FM, na FM. FM Cultura. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, querido.